Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos chegando com mais uma edição do Pod Mais Alego, podcast em parceria da Assembleia Legislativa de Goiás com o portal Mais Goiás. Comigo, Rubens Salomão, e com o meu parceiro aqui, Francisco Costa. Fala, Chico, bom? Bom demais. Tinha um tempinho, né? Estamos aí, firmes e fortes. Semanalmente, nosso encontro aqui com parlamentares, né? Com os trabalhos aí da Assembleia Legislativa de Goiás. E nessa edição, está aqui na nossa mesa, o deputado estadual Wilde Cambão, líder do governo, deputado pelo PSD. Tudo bem, deputado? Obrigado pela presença aqui. Prazer é todo meu, Rubens, Salomão, Francisco, né? Francisco já tem um hábito maior na Assembleia, primeiro mandato, a gente acabou conversando muito. Então, prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar um pouco da política, um pouco da minha pessoa também, um prazer estar aqui. É isso, Chico, para presente, né, na vida dos deputados. Eu já tive meus tempos de ficar ali no plenário. Desde a pandemia eu não voltei muito para o plenário, então já tem alguns anos que eu não estou lá batendo ponto, digamos assim, né, como repórter, enfim, acompanhando os projetos. Pretendo retornar. Bom, deputado, vamos começar falando sobre a vida na liderança, né? Acho que esse é o primeiro assunto aqui, tem que ser da nossa conversa, né? O Chico estava conversando aqui antes fora do ar, né? Expondo isso para você que está nos acompanhando, que ficava perguntando, né? Como repórter, especulava. Quem vai ser líder? O Wilde falava, não vou ser eu, não. O Wilde estava me enganando, né? Não, é maldade sua. Mas acabou virando, né? Sim. Na verdade, realmente não tinha nada, não houve nenhuma conversa. E até antes disso um pouco surgiu a ideia de que surgiu algumas matérias que eu seria até candidato a presidente da Assembleia e tal. Essas questões, eu acho que muito em função do entorno, né? O entorno deu uma votação expressiva ao Caiado, né? Então, assim, ele tem feito um governo importante para o entorno, né? E o entorno saiu de 2 deputados estaduais para 5, o entorno sul, que eu estou falando, né? Uhum. As 6 cidades ali, que todas elas o Caiado teve, se não teve mais de 70%, em torno de 70%. Então, quando o entorno veio, ele venceu em primeiro turno. Então, em função dessa força do entorno, da união dos prefeitos, e dessa união que até eu trabalhei muito com alguns prefeitos lá de Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, Cristalina, Santo Antônio. Então, assim, foi um mandato de aproximação desses prefeitos, muitos deles. Só o prefeito de Novo Gama que tinha apoiado o Caiado na sua primeira eleição, os outros não, como eu também não. Então, foi um processo de aproximação. Eu acho que isso veio muito, e ele sempre falava muito do entorno. Então, acho que vocês aí que vivem a notícia, eu acho que mais que assim, colocaram isso em pauta, né? E isso foi crescendo e a questão da liderança veio mais num desejo pessoal dele mesmo. E quando que o senhor soube que ele seria indicado pelo governador como líder? Porque, assim, demorou muito, né? Acho que foi mais em cima da hora essa questão. Eu lembro que a gente conversou algumas vezes, o senhor chegou a me dizer, não, eu acho que vai ser o Thales. Acabou o Thales sendo vice, né? Assim, não houve... Aí depois o governador iria chamar eu e o Thales lá para uma conversa, mas depois, um dia anterior, o Thales foi lá, o Virmondes também, e depois a conversa comigo foi posterior, já com o convite para a liderança. Então, assim, foi decidido realmente tudo muito em cima da hora. Devia estar na cabeça dele essa escolha que ele tinha feito, né? Mas a mim, ele não, antecipadamente não houve uma comunicação, mas a gente teve sempre uma aproximação muito próxima a ele. A gente sempre foi assim, em função da relação do entorno, acabou que a gente criou uma relação muito próxima, né? Também. Então, acho que muito também pelo perfil que ele precisava, que ele imaginava para esse segundo mandato, né? De um deputado que tinha esse perfil que eu tenho, de ser mais conciliador, da conversa, do diálogo, né? Porque eu digo que agora eu não preciso atrapalhar o governo, né? Então, a liderança que ela está mais tranquila, né? Deve e vai ser mais tranquila nesse mandato. Inclusive, o senhor disse que nunca almejou, né? Era difícil dizer não para o governador? Eu acho que um convite desse é difícil você, né, dizer não, né? Talvez se eu tivesse tido uma conversa anterior, no diálogo, o Thales é muito meu amigo. Eu acho que o Thales acho que ele expressava essa vontade maior, né? Da liderança, e um cara muito preparado, seria, de certa forma, um bom líder, um amigo, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande. Mas, de certa forma, para o mandato e para quem veio do entorno, é um crescimento político, né? A gente, nesses meses, de poucos dias de liderança, a gente tem enriquecido muito, né, o conhecimento,
eu acho que isso vai proporcionar ao deputado Wilde Cambão um conhecimento maior e uma relação política muito maior ao final disso tudo. E o Thales vai ser líder no ano que vem? É isso? Um líder por ano? Tem um acordo já definido? Comigo não foi se tratado isso, não. Né? Houve uma fala que o governador, em função do Bruno ter ficado esses 4 anos, isso fala-se nos bastidores. E a força que ele criou dos 4 anos de líder, né, que o governador talvez não repetiria isso. Né? Não deixava uma pessoa líder por muito tempo. Talvez a ideia dele de poder estar fazendo essa alternância. Que ele não falou comigo, não se tratamos disso, né? Depois veio a questão da vice-liderança. Era uma vontade anterior do Bruno, tanto que ele tentou aprovar esse projeto de vice-líder lá. O Zé Carapouço se pronunciou sobre isso uma época, né? Mas não avançou, né? Não avançou. Mas agora, em função até da gente ter no entorno, e às vezes essa locomoção, né? De você ter um evento no entorno, a figura do vice-líder possa atuar em algum momento da nossa ausência. E está tendo essa parceria boa, essa sinergia entre o senhor e o Thales? Existe esse combinado de vocês? E o que faz o vice-líder? Sim. Né? O vice-líder, também perguntaram isso, o vice-líder vai ser na ausência, né, do líder. Né? Então, o vice-líder, naquele momento de uma sessão que, de repente, há necessidade, porque nas comissões que há necessidade do líder, no momento de ausência do líder, ele vai estar. Né? Eu digo, até na ausência do líder, ele vai operar, né? Mas, então assim, não tem faltado, né? Não tem faltado. Até porque isso demanda muito tempo e você tem que conversar com o governo, você tem que conversar com os deputados, e isso faz com que a gente não falte. Né? A própria função em si do cargo dá essa tarefa para que você não possa faltar. Então, quase que a presença é ruim para quem está no entorno, porque o trabalho parlamentar a gente acaba não fazendo em função de você, da sua atuação como parlamentar, mas você acaba ajudando o governo na Assembleia, ajudando os deputados, é um perfil que eu tenho, e isso tem ajudado muito no conhecimento que eu estou tendo a partir da liderança. O senhor citou agora de novo, pela segunda vez, a questão do perfil, né? Primeiro o senhor disse que provavelmente o senhor atenderia um perfil que o governador gostaria de ter como líder nesse mandato, né? Diferente do mandato anterior, nesse um deputado na liderança com o perfil do senhor. Qual que é o perfil do deputado Wilde Cambão? Não me parece que o senhor tenha sido sempre um deputado articulador, né? Que, como se diz, alinhava, né? as partes interessadas em alguma matéria e convence ali nos bastidores um ou outro. Me parece que o senhor é sempre um deputado de região, né? Uma atuação muito forte para a região do senhor. O senhor virou um deputado mais articulador? Na verdade, embora que vocês aqui de fora ninguém sabia. Pois é, né? tem isso também. Mas eu agi muito com o Bruno como líder. Então, acabou que eu ajudei o Bruno nos últimos 2 anos. Então o senhor pode não ser conhecido por isso, mas é sim um deputado que articula. Existia uma relação muito próxima minha com o Bruno e com outros deputados. Então a gente tinha uma relação boa com outros deputados e isso ajudou muito. Né? Então eu tive um papel atuante com o Bruno em muitos momentos, em projetos importantes na Assembleia que precisava, tanto que eu relatei quase que 95% de todos os projetos difíceis do governo. Em função até muito dessa credibilidade que o pessoal tinha com o meu nome, né? Então, de jogar muito aberto, de falar a verdade. Não viria uma surpresa no relatório do Cambão. O que ele conversou estaria ali. Estaria né? ali. Então, jamais eu fazia um trabalho para que depois houvesse omissão, uma mentira no processo. Não. Então, esse respeito ele acabou se tornando público de muitos deputados. Né? E a gente tinha realmente muita relação dos deputados quando se falaram da questão da liderança, embora eu Thales, mas havia também um número de deputados que torciam para que eu fosse realmente o líder. Havia esse comentário nos bastidores. Sobre isso da forma de trabalhar, a gente até ouviu aqui no Pode Mais Alego algumas avaliações de deputados da oposição, até da base, dizendo que olha, o governo precisa, a base do governo na Assembleia precisa trabalhar de uma maneira dialogada. Isso, inclusive, foi acordado na eleição do Bruno, né? De que as coisas vão ser tratadas de maneira muito aberta. Então, assim, o que for acordado, o combinado não sai caro. Não sai caro. E aí a gente viu críticas em relação à PEC para volta da reeleição do presidente da casa. Houve um desarquivamento de uma PEC anterior. E aí lá a inclusão, né, de um artigo prevendo a volta da reeleição. Isso gerou críticas. Até com esse temor, dizendo, não, será que a base tão grande
vai passar a atropelar o regimento, ou se não o regimento, que isso tudo é regimental, né? Mas atropelar o que for acordado. O senhor sente esse temor ou isso já foi superado? Naquele momento havia um anseio, uma vontade de todos os deputados de votar essa PEC. Eu acho que o caminho que foi procurado, que não foi o caminho, a forma, né? Tanto que se recuou e apresentou um projeto normal, né? Houve uma reclamação, uma fala de 2 deputados, do Gomide, de mais um que eu não me recordo. Teve o Lincoln, né? O Lincoln também. Falou na comissão, depois ele votou favorável, mas depois sobre a forma ele votou favorável, mas assim... E o Mauro, né? E o Mauro. Quando o Bruno falou que ia apresentar, eu até... Bruno, então eu quero ser o autor, né? Mas aí ele acabou, a mesa de diretores, escolhendo um projeto, e aí foi a forma, né? Foi do Paulo César o projeto, parece? Agora foi. Sim. Agora o Paulo César apresentou a gente fala aquele jabuti inicial, né? Mas aí depois o Bruno conversou e já estava conversado com a maioria. Talvez ele tenha não falado com 1 ou 2 ali que ia apresentar naquele dia, mas já estava combinado de se apresentar a matéria. E tanto que foi aprovado, e, novamente, com 41 votos. Mas eu estou pegando esse caso para falar sobre como a liderança é exercida, né? E principalmente como que a base atua. A base é muito majoritária nessa legislatura. Há alguma possibilidade de que os projetos do governo sejam votados com mais pressa do que o necessário, pela base já ser muito maior e o resultado já ser previsto? Todo mundo sabe que o projeto do governo provavelmente vai ser aprovado. Eu fiz um compromisso com os deputados da base e da oposição que eu vou discutir. É lógico que o argumento que você tem que você vai colocar e que a base é maior e vai passar, isso é natural. Né? Mas é que haja o diálogo, né? Que se possa dar voz ao deputado, porque o parlamento é isso, né? Se você tira a voz do deputado, né? Então é normal que haja discussão, e a gente tem feito isso lá, e a gente tem tido respeito aos deputados da oposição, e deputados que às vezes não se dizem nem oposição, mas estão lá, que são os 3 do PT, que têm as suas ideologias, votam os projetos conforme a sua consciência, eles têm isso, né? Tem as suas defesas naturais, que é normal, até da ideologia do partido, a gente tem que respeitar isso, e há essa discussão, mas dentro de um respeito, dentro de uma harmonia que tem que ter, né, dentro da casa. Deputado, o senhor mencionou agora há pouco numa liderança mais tranquila, e realmente até o momento acho que não tiveram muitos projetos polêmicos, mas está para vir pelo menos um, né? A questão do IPASGO, da mudança do regime do IPASGO. Vai ser o primeiro grande desafio como líder? Eu acho que esse será um grande desafio, realmente, né? Não um grande desafio, mas que a gente vai enfrentar. O governo fez uma minuta, está ouvindo, está discutindo, teve várias audiências públicas já tentando discutir um caminho, né? Há uma determinação do TCE, o TCE diz que não é determinação, mas que ele aconselha, não, ele uma orientação, orienta, né, para que seja feito dessa forma, mas o certo é que o dinheiro ele não é do Estado, ele é do IPASGO, né, e vai para a Receita Corrente Líquida, ele tem que ser realmente, né, porque acaba sendo uma pedrada fiscal. Né, essa recomendação ela já vem há algum tempo, né, tem se passado alguns governos e não se tomou, e o Caiado quer enfrentar isso. Ele é um governador de enfrentamento dessas coisas, que ele tem as suas ideias e as suas bases de como fazer. Né? Então, ele entende que é o momento de se fazer, e a discussão está aberta. Ele até disse que vai abrir e vai discutir mais, então está discutindo. Não tem um projeto pronto ainda. Sim. Né? Eu acho que aí, quando chegar esse projeto na casa, para a gente entender qual a ideia realmente que o governo quer, para que a gente possa vencer essa batalha da discussão e tentar aprovar o projeto como o governo entende que tem que ser. Os deputados de oposição, eles alegam que a minuta dá a entender que é uma privatização. Você teme esse risco? Eu não temo a questão da privatização. Eu temo o seguinte, é um processo que continuará ainda com o governo indicando o presidente, a sua diretoria, né? Embora que aí é um modelo diferente, que ele tem que buscar uma alternativa, isso diz o TCE diz isso, e outros estados já procuraram também, e os estados que fizeram de forma diferente estão tendo dificuldade para depois sair, né? Então, eu acho que vai se encontrar um modelo que o governo entende que será melhor para o servidor. É lógico que é uma discussão ainda muito cedo, né? A gente tem até uma reunião hoje para se falar mais disso, para que os técnicos do governo possam esclarecer melhor os deputados da base, qual a ideia do projeto, o que a gente vai poder discutir, qual é a melhor alternativa. A gente tem também, através da equipe nossa, estudando isso para poder apresentar algumas soluções que possam ser viáveis. Então, está muito ainda no campo da discussão
e das ideias que estão sendo apresentadas. Os deputados também, eu vi uma reportagem recentemente, alguns deputados, sem nominar, têm reclamado na conversa pessoal, individual com o governador. Tem essa questão mesmo? Está faltando um diálogo individual maior entre deputados e o governador? Porque o que eles alegam é que assim, tem almoço e ele conversa... Atendimento sempre coletivo, Um atendimento coletivo. Está faltando esse atendimento individual? Assim, houve um processo de a gente estar atendendo os deputados, né? A gente está ouvindo as demandas, a gente tem conversado. O governador iniciou um processo de almoço com 2, 3 deputados, com o líder e o presidente da casa, nós tivemos já um. Então, assim, há essa aproximação. É lógico que o político ele é anseio de demandas, né? E as demandas no início de governo, né? O governador passou por todo esse processo de recuperação. Ele ainda está formando, ainda tem partidos, como o meu, o PSD, que ainda ainda não assumiu nenhuma pasta, né? Então é um processo Vamos chegar lá. que ele está formatando isso e o governador ele respeita muito o parlamento. Ele foi um parlamentar por muitos anos. Então ele respeita muito e com certeza o diálogo será permanente. E essa é a função do líder também, de poder levar as demandas, de conversar e de resolver essas demandas que o deputado tem, porque o governador tem o seu trabalho. Uhum. Então é um papel que o líder vai ter que fazer, de poder amenizar isso e tentar resolver as questões que os parlamentares têm, que a gente tem que ajudar a resolver. Antes de chegarmos lá, que acho que é a pergunta da vez, como é que o PSD se posiciona, né, no governo, ainda sobre a questão do IPASGO, deputado, o senhor estava na casa, viu aquele processo, por exemplo, da reforma da Previdência. Na legislatura passada, no mandato passado, houve até outros projetos relativos a servidores, né, por conta da questão do RRF, antes da adesão, em que deputados da base, não vou dizer que se revoltaram, mas acabaram votando contra. Houve até um momento em que a base ficou um pouquinho menor, né, porque alguns deputados saíram porque representam os servidores. Nessa questão agora do IPASGO, tem algo nesse sentido, deputados da base que representam categorias que estão meio preocupados, e daí esses esclarecimentos? Ou o senhor acha que é muito mais tranquilo do que lá naquela época, comparando esses dois momentos? Eu acho que sim, até porque naquela época houve também alguns acordos, alguns deputados que não que foram poupados, mas que a gente entendia que o voto favorável ao governo naquele momento atingia a base política dele. Muitos dos deputados a gente preservou naquela votação. Houve uma compreensão, uma compreensão do governo e nós também. Teve alguns deputados que aí, de repente, o acordo, de certa forma, não foi bem feito e ele acabou não costurando, e aí houve a mágoa do deputado e ele saiu. Mas depois o governo conseguiu novamente aumentar a sua maioria na casa, né? Mas eu acho que nesse momento é um momento mais tranquilo, né? Assim, é lógico que é uma votação que ela é sensível, né? Porque mexe com a vida do servidor e a gente tem que procurar encontrar o melhor caminho para poder preservar o servidor. Mas esses deputados, então, que representam categorias não estão tão preocupados agora com essa questão do IPASGO como já tiveram em outras matérias? Até porque assim, não chegou ainda de fato o projeto, né? Muito debate ainda, muito né? Muito debate ainda. Então, eu vou sentir isso a partir que o projeto chegar, ver quais serão as dificuldades que cada um vai encontrar na votação quando tiver que, a hora que o governo definir, não, o projeto base será esse e não vamos acertar, que não haja alteração para não fugir que é a ideia do governo, né, que possa estar dentro da legalidade. Eu vou aproveitar o gancho, né, passado, e queria saber como é que está a relação do PSD com o governo e se é uma relação de satisfação, porque como o senhor disse, olha eu derrubando o microfone aqui. Calma. Tô calmo. Como o senhor disse, o PSD ainda não ocupa nenhum cargo de primeiro escalão, né? O PSD está satisfeito? Tem uma previsão? Parece que o Francisco Júnior estava conversando, né? Em relação a isso. O Vilmar, eu te falei com ele por telefone ontem. O Francisco deve voltar a ter uma rodada de conversa com o governador. Existe em pauta alguns espaços no PSD. Tem alguns entendimentos e vai levar esses entendimentos até o governador. O Francisco já teve uma conversa com o governador, né? Ele tem um perfil de um secretário, que o CAD entende que é o perfil que ele precisa do PSD, e o PSD está também levantando as questões, né? Quais são os espaços que vai atender melhor o partido. O Vilmar tem conversado isso, o partido tem conversado, e o Francisco deve voltar a falar com o governador e se deve encontrar um caminho de qual o espaço melhor que o PSD deve ocupar o governo. No mandato passado, o PSD não ocupou, eu fui da base, mas o Vilmar, em função de não ter ajudado, agora o PSD, como um todo, ajudou a reeleição do governador e se sente tranquilo em poder, não exigir, mas querer ocupar um espaço
para ajudar o governo a governar e fazer o bem para o Estado. O nome do Francisco já é o nome certo do PSD? Consenso. Consenso. Mas só o Francisco, digamos que na Casa Civil, não atenderia o partido todo? Ou atende, deputado? E assim, essa discussão está em função que alguns membros do partido entendem que a Casa Civil está um pouco esvaziada, né? Perdeu um pouco o poder, né? Já tem algumas pessoas que fazem essa interlocução, que tem o Lucas Vigílio que está lá fazendo interlocução com a casa, tem o Alex que também faz isso muito bem. Então, o PSD depende que é um espaço que ele possa ter, não vou dizer um protagonismo maior, mas poder exercer realmente pela força que o partido tem, né? Interferir mais na administração, comparado ajudar a governar, com a né? participação que ele teve na eleição. Né? Ajudar a governar e ter um papel importante também nas decisões do governo que possa ser o bem para o Estado. É isso que o PSD trabalha. E é um partido importante. Sim. Mas o senhor acha que essa visão de que a Casa Civil talvez não atenda, ela é hoje majoritária? O nome do Francisco é consenso, mas a pasta eu acho que, assim, o Vilmar foi convidado, mas ele não quer participar e o partido, e o Vilmar deixou isso numa reunião muito clara, e o partido decidiu para a escolha do Francisco a ser indicado para ocupar essa pasta. Lógico que o Francisco ele está imaginando o perfil que ele entende que ele pode contribuir mais com o governo, ele tem colocado isso internamente para o partido, mas vai partir agora dessa segunda conversa que ele vai ter com o Caiado para que a gente possa definir quais são as pastas ou se realmente vai ser a Casa Civil ou se vai ter alguma alteração de aumentar um espaço maior, de maior decisão da Casa Civil para que ele possa assumir. O senhor também citou várias vezes durante o começo da conversa a questão do entorno, a representatividade do entorno, a força do entorno, né? Os votos que o Caiado teve do entorno. E agora nós temos uma secretaria do entorno, né? Com a Caroline, né? Fleury. O senhor acha que o entorno foi contemplado por essa escolha? E essa pasta, ela já está funcional? Ela já tem o recurso para atuar? Esse ano ela não tinha recurso, né? Até porque há um trabalho técnico que a Carol está fazendo, a gente entende que é preciso esse trabalho técnico, porque as pessoas, mas uma pessoa de Brasília, não vai acontecer, né, nenhuma ação voltada para um entorno se não tiver a participação de Brasília, tanto do governo federal como com o governo federal. A Carol, ela é uma pessoa que a sua carreira inteira ali no Congresso Nacional, assessorando várias pessoas importantes, inclusive o presidente da casa à época, né? Ela tem uma relação próxima, ela tem um poder muito grande de negociação, ela tem conhecimento de causa, né? Há processos que precisam ter, através da criação da região metropolitana, esse chapéu que vai dar a legalidade de fazer esses convênios. É preciso que haja dinheiro federal, que haja dinheiro do governo de Brasília, do governo do Estado de Goiás, essa relação com os prefeitos também, porque o grande entrave hoje do entorno é a questão do transporte, mas principalmente em função da BR-040, que é o grande gargalo que a gente enfrenta lá, né? Então, a BR não deixa que a nossa região desenvolva, cresça, né? Você não consegue gerar emprego e renda naquela região, né? A BR-040 ela é hoje o grande entrave, e que é administrada pelo governo federal, com a concessão ou não. Então, qual o modelo? E a gente tem que interferir nesse novo modelo. Como será esse novo modelo de licitação daquela bacia, né? Ou se vai voltar para o DENIT, e que o DENIT resolva a questão grave, porque nós temos ali mais de 1,5 milhão de pessoas divididas entre a BR, que precisam se locomover de uma cidade para outra e precisam ir a Brasília para poder trabalhar, porque as indústrias grandes não chegam no entorno. Então, Brasília concentra isso de uma forma e você não consegue rodar. Você tem ali quase 6 horas de ida e 6 horas de volta depois do trabalho. São 12 horas praticamente dentro de um carro ou no ônibus, porque não roda. No horário de pico não roda. Então, assim, precisa resolver esse gargalo. E a Carol, nesse primeiro momento, no meu entendimento, foi uma escolha muito acertada do governo para que ela possa fazer essa inter-relação que tem entre os poderes e fazer com que os mecanismos legais possam ser estabelecidos, porque já há conversa do governo federal para que possa colocar recursos na questão do transporte público, resolver aquele gargalo ali, e depois fazer com que isso possa estender para as outras áreas, saúde, educação, infraestrutura, que é o que se precisa fazer. O gargalo do transporte é a questão da tarifa? A proposta é levada pelo governador ou não? É algo mais amplo? A tarifa, porque o que faz com que a tarifa fique cara?
Porque você pega estrutura, né? Você pega um ônibus para ir de Lusiânia a Brasília, que você gasta 45 minutos. Uhum. Você gasta 6 horas, você não roda. Então, quantos anos você precisa para poder levar X pessoas para lá? A passagem fica muito cara. Aí é mais cobrador, mais motorista, mais custo. Então, não tem logística, não roda no entorno. Você entendeu? Sim. Então, a passagem fica cara, né? Aí, o que aconteceu? Aí se estimulou a questão do veículo particular. Então, aí se inchou mais. Como o transporte coletivo ele não funciona, então as pessoas vivem de individual, transporte individual. Né? Que aí você acaba... Então, aí você não tem as alças de acesso, os dispositivos que possam interligar uma cidade que está de um lado com uma cidade que está do outro. Então, você tem que entrar na BR-040 para você mudar de um bairro para outro. Aí você imagina esse número de veículos que circulam ali no dia a dia da cidade com o que já passam na BR. É intransitável. Então, precisa ter os dispositivos para poder interligar as marginais, porque vai desafogar, e tentar fazer com que o BRT, que está em Santa Maria, chegue até Lusiânia, que você vai dar mais fluidez na questão do transporte público. O metrô é sonho, né, deputado? Seria a solução ideal. Porque já tem, né? Seria uma expansão, né? Mas o único governador que fez metrô em Brasília foi o Roriz. Mais ninguém. Um palmo de metrô mais depois que o Roriz não foi feito. Exato. Então você vê a dificuldade que é e o complexo. E, na verdade, o Roriz fez as grandes obras de Brasília, o metrô e a barragem Corumbá 4. Se hoje o entorno tem água para ser abastecido e Brasília tem, foi em função do Roriz, para você ver a dimensão que é ali Brasília. Porque o que acontece? Brasília recebe um fundo constitucional para manter segurança, saúde e educação. Mas as pessoas vêm até Brasília. Brasília é uma cidade de concurso público. Né? Você não consegue passar, você vai ter que morar para o entorno, porque o custo de vida de Brasília é muito alto. A renda per capita é muito alto, o custo de Brasília é muito alto. Sim. Aí você tem um móvel que custa R$500 mil em Brasília, no entorno você compra por 20, 30, 40 mil reais. Você se instala no entorno. Então nós recebemos lá a cada 10 anos mais de 300 mil habitantes a região do entorno. Né? E não há uma política do governo federal também voltada para o entorno. Você pode ver. Paga saúde, educação e segurança em Brasília. Mas ontem estava até uma matéria importante na Globo News, que os hospitais federais do Rio de Janeiro estão sucateados. Nós temos no Rio de Janeiro 6 hospitais federais. E esses hospitais federais eram para quê? Porque a capital era no Rio. Né? Então hoje acontece qualquer situação de saúde pública no entorno, ela vai ao mundo, as embaixadas estão lá. Então é preciso que haja um cuidado maior. E só o governo do Estado e só o Brasil não resolve. Tem que ter uma intervenção mais forte também do governo federal, porque o poder está lá. Eu vou insistir num trecho da minha pergunta. Se o senhor teve um contato com os prefeitos e se os prefeitos do entorno se sentiram contemplados pela secretária. Lá nós tínhamos um problema que eu vou relatar para vocês. Nós tínhamos um problema na questão da água. Alguns prefeitos tinham a ideia de poder licitar a questão da água lá no entorno. Do saneamento. E houve uma fala do governador nisso. Né? Então, muitos prefeitos, em função de estar discutindo a questão de privatizar e de tirar a Saneago das suas cidades, muitos deles não quiseram dar palpite na escolha do secretário do entorno, porque, em função de estar tendo essa celeuma, essa disputa com a Saneago, eles não vieram até o governo discutir. Então, muitos deles não quiseram participar. Essa é a grande verdade. Né? Assim, não é que eles não quiseram, eles entendiam que a escolha que fosse feita, eles estariam contemplados, até porque tinha essa discussão do saneamento. Agora, com a aprovação, com a assinatura do decreto do Lula, fortalecendo novamente as empresas, né, de saneamento estatais, quase que enterrou esse sonho de você privatizar, né, vai depender muito da Saneago para isso. E o governo já tinha um projeto ambicioso de buscar dinheiro no governo federal para poder resolver e fazer as parcerias público-privadas junto com a Saneago para resolver essa questão do entorno, da questão do saneamento também, que é muito importante. Deputado, antes de perguntar sobre a Prefeitura de Lusiânia, que o senhor já disputou inclusive, eu queria entender, e junto com quem está nos acompanhando, qual é a trajetória do senhor, né? O senhor sempre quis ser político? Quando é que o senhor decidiu ser político? Foi candidato primeiro em âmbito municipal? O senhor chegou a ser
secretário, né, de Lusiânia, de esporte. Mas quando é que o senhor entrou para a política? Verdade, Foi desde sempre? Na verdade, eu tinha até um impedimento moral. Meu pai não aceitava que eu me tornasse político. Né? Então, meu pai ele não tinha essa ideia. Eu sou da família Roriz, que embora que eu não use o sobrenome para a campanha, mas sou da família tradicional de Roriz, de Lusiânia. E a gente sempre participou muito em ajudar a questão da política. Eu ajudei muito o Roriz lá. Cambão vem de onde? É apelido de escola. Eu dei aula e foi um aluno de escola que me deu esse apelido, entendeu? O que é cambão? Eu era muito magrinho. Cambão eles usam... o cambito. Em vez do cambito é o cambão. Na nossa região, eles usam uma vara para bater feijão. Tá. Que é bem fina. E como eu era muito alto e magro, você parece um cambão de bater feijão. Né? E tem também que faz o eixo do carro de boi, que também é um cambão. Um cambão. Entendeu? Aí o apelido veio muito disso. O cara da roça. Aí ele acabou... O senhor agora conhecido deputado e tudo, não é magro mais. O apelido fica só na história. Acabei engordando um pouco mais, né? Não, mas não que o senhor seja gordo. Ficou na história, não realmente. Não é o cambito, nem o cambão. E em escola, você dá aula, né? Isso para a molecada era muito gostoso, né? Claro. Chamar o professor de cambão, né? Então, era satisfatório para ele. Foi satisfatório, era até prazeroso para as crianças. E isso pegou e eu nunca me importei. Disciplina. Educação física. O senhor é formado em educação física? Eu não terminei. Eu fiz, atuar? Atuei, eu passei, atuei por um período, mas não terminei o curso. Aí depois eu fiz administração de empresa. Aí o senhor virou empresário? Com o que o senhor mexeu? Eu tenho lojas de material de tinta, de material de construção e atuei também no ramo imobiliário. A família do meu pai, em função da proximidade de Brasília, tinha uma fazenda, foi loteada, a gente viveu um período, como eu sou corretor de imóveis e vivi esse período empreendendo loteamentos e vendendo ali na região. A curiosidade sobre o cambão fez eu interromper a história que o senhor ia contando. Eu quero voltar a esse ponto que o pai do senhor não queria que o senhor fosse político. Meu pai, ele queria que a gente estudasse. Mas o senhor sempre pensou na política? Assim, não, eu, na verdade, quando o convite, eu tinha um sonho de ser administrador do Gama, que é uma cidade satélite. Sim. Eu nasci ali próximo. A Fazenda Gama, hoje, onde está localizado o Gama, era uma propriedade da minha avó. Então, foi desapropriada na época de 60, Constituição de Brasília. E aí eu tinha um sonho de ser administrador, porque era uma cidade muito mal cuidada na época. E eu tinha um sonho de me tornar um dia administrador. Aí voltei para Lusiânia e passei na educação física, no colégio que eu terminei o ensino médio, e comecei a dar aula. Quantos anos aí? 20? Poucos? Mais de 20 anos. Entendi. Não, aí eu já respondi uma parte da minha pergunta. O senhor já pensava em ser político, mesmo que não diretamente, antes disso. O senhor pensava na gestão ali, né? E aí eu coordenei algumas campanhas do meu padrinho, Joaquim Roriz, no Gama. De coordenar, de ter equipes, de participar de rua, de bandeiraço. Eu sempre fui muito ativo nessa questão da participação em campanhas políticas. Aí fui para Lusiânia coordenar a campanha do Cristóvão Tormin para deputado estadual. Acabei coordenando as duas campanhas dele e a de prefeito. Mas antes disso, eu coordenei uma campanha dele estadual, ele se tornou deputado estadual pelo PTB, e era da base de apoio do Célio Silveira, que era prefeito, eu me tornei secretário do Célio de Cultura e Esporte. Né? E aí fiz um bom trabalho, eu sempre fui muito envolvido na questão cultural também, a questão de teatro, de dança, era muito envolvido na cidade com isso, e acabei fazendo um bom trabalho como secretário de Cultura e Esporte. Eu consegui unir as duas pastas. E fiz projetos importantes, cinema aqui nos bairros, anima aqui, escolinhas. Acabou que eu consegui fazer projetos importantes que a cidade não tinha. Isso me elevou o nome. E depois eu fui convidado, eu coordenei a campanha do Cristóvão na reeleição dele, na primeira eleição dele de prefeito, e não ia participar do governo. Mas o secretário de obras dele faleceu, acho que dia 22 ou dia 21 de dezembro. Ele ficou sem secretário e pediu que eu sumisse lá um período até ele encontrar um nome. E acabou que como eu já mexia com obras e fazia saneamento, nos loteamentos da família que eu implantava, eu tinha um conhecimento muito grande em obras. E da região, né? E da região. Aí fiquei 3 meses. Com esses 3 meses eu fiz um trabalho muito bom lá, montei uma equipe técnica bacana e comecei a fazer obras importantes que o município não tinha. Obras de infraestrutura, que lá tinha um grave problema de saneamento, principalmente problemas de obras de galeria de águas pluviais, que fica enterrado, que ninguém fez. Então eu fiz
alguns projetos importantes. Lá a gente tinha o Balão da Santa, o Rio Vermelho que corta a cidade, que estava todo interditado quando a gente assumiu. Eu resolvi isso em menos de um ano, que era um problema grave que a cidade vivia por mais de 30 anos. E aí acabou que eu fiquei 5 anos e 3 meses. Aí deixei a secretaria até por cansaço, para voltar a cuidar dos negócios da família. Mas aí, faltando 40 dias para a eleição, eles tinham um candidato a deputado, o candidato desistiu e me lançaram. E acabou que ganhei a eleição. Que coisa, hein? Na primeira disputa, assim, estadual, disputa, né? É. Mas aí com Você nem fez campanha fora do entorno? Não, nessa primeira? Na primeira eu tive 21 mil votos em Lusiânia. Uhum. E fiz trabalho em 3 cidades, Lusiânia, Novo Gama e Santo Antônio. A gente vai perguntar sobre a relação com ele já, mas o Diego Sorgato teve que votação nessa mesma eleição, porque foi a primeira dele também para deputado. A primeira eleição de deputado eu apoiei ele, eu fui coordenador da campanha dele lá em Lusiânia. Da primeira dele, é verdade, quando ele tinha 23 anos. A primeira, ele era do mesmo grupo político. Sim. Nossa, eu coordenei, ajudei. Aí depois ele. É que o senhor foi candidato. Aí depois ele se tornou... E eu só me tornei candidato porque ele se tornou adversário. Entendi. Se ele tivesse pra representar o outro grupo. Se ele tivesse se mantido na base, eu não seria nem deputado hoje, que naturalmente ele viria do nosso grupo para a reeleição. Sim, sim. Mas como ele acabou saindo para outro grupo político, migrando para outro grupo político, aí nós disputamos. Ele como deputado já eleito, né? E ele foi para a reeleição e eu fui para a primeira eleição. Aí ele teve 16 mil votos na Inusiana, eu tive 21. Sim, sim. E o senhor disputou a prefeitura 2 anos depois? Depois disputamos disputando a prefeitura, aí ele ganhou a prefeitura, eu fiquei em segundo lugar, mas ele teve votação expressiva. Sim. Né? Havia o desgaste do Cristóvão e tal, e ele acabou ganhando bem a prefeitura. Né? Foi com o apoio do governador, na época? Foi com o apoio do governador. Eu era deputado. Foi uma questão na base, né? O senhor já era deputado da base, né? Eu era deputado da base e o governador já tinha um compromisso com ele. Eu fui até o governador e falei, governador, corre aí que só tem já um compromisso com o Diego. Então, eu vim aqui pedir ao senhor para o senhor cumprir esse compromisso, porque se um dia o senhor fizer comigo, se o senhor não cumprir, eu vou ficar chateado. Então, eu não vou mudar nada a minha relação com o senhor aqui na casa, vou continuar votando todos os projetos importantes, mas eu quero pedir para o senhor cumprir o seu compromisso, porque eu entendo que política você não assina documento, você tem que ter palavra. Se o senhor fez o compromisso, não. Realmente eu fiz, ele foi. Pediu voto contra mim lá, e mesmo assim eu continuei votando aqui matérias importantes do governo. E hoje, enfim, é tanto quanto distante, né, de nós aqui, jornalistas da capital, né? A gente, inclusive, eu particularmente gosto muito de várias regiões do estado, gostaria de saber mais proximamente delas. Mas hoje, Lusiânia está dividida? É um município rachado politicamente? Não. Eu me distanciei do Cristóvão depois da minha segunda eleição. Ele disputou a eleição agora para deputado, né? Acabou a eleição de prefeito, a gente distanciou, eu procurei o meu caminho, né? Até por entender algumas situações. Ele foi um bom prefeito, devo, pelo fato de ter me colocado na política, a gente tem que ter gratidão a isso. Mas depois, o estilo, a maneira, o jeito de fazer política é diferente, eu segui o meu caminho. Hoje eu tenho uma relação nunca deixei de ajudar o prefeito, mesmo de oposição a ele, os primeiro ano e pouco, a gente era oposição, mas sempre mandando umas emendas, tendo uma relação, pedindo para ele que a gente tinha que pensar na cidade, deixar o embate político para a época da eleição e que a gente construísse um caminho, ele era governo e eu também, e que a gente pudesse unir as forças para ajudar a cidade. E os dois da base do governador. Os dois da base, não só a cidade, a região. Eu talvez seja o primeiro deputado que vou quebrar esse paradigma. Porque todos vieram aqui, foram reeleitos, foi candidato a prefeito. O Célio, o Diego e o Cristóvão. Né? O Célio, o Cristóvão e o Diego. E eu talvez seja o único que não vou para esse embate e penso muito em ajudar ele na reeleição para que ele possa continuar avançando e fazer os avanços que a cidade precisa. Até isso que eu ia perguntar, como é que está a relação de vocês hoje Tá e muito no boa. ano que vem, se o senhor vai realmente trabalhar pela reeleição do Diego. Estou trabalhando para a reeleição dele, quero ajudá-lo. Eu acho que a gente precisa unir as forças para que a gente possa fazer com que a cidade avança, né? Porque essa briga ela foi muito ruim para a Lusiânia, como ela foi muito ruim para Formosa. Que é coisa pior do que Formosa hoje, né? Formosa ela tem uma briga política muito intensa de pessoas que eram aliadas políticas. Tinha briga antes, e aí o grupo do Roller também do Tião, dividiu, né? E Formosa perdeu muito, né? Formosa hoje, talvez numa cidade do entorno, que ela sofre mais essa briga política, né? Como nós estamos com um tempo meio avançado e tem uma questão muito séria que eu queria tratar, não estou conseguindo nem disfarçar, né?
como é que tá o seu Flamengo? Já que resolveu o Eu Lusiânia, acho como que é que agora- resolve o Flamengo Como é que agora? resolve Essa o é Flamengo fácil, agora? essa é fácil, deputado. Eu acho que agora o caminho está livre aí para que o Flamengo possa encontrar um técnico que realmente entenda de futebol, né? Porque o Vitor Pereira realmente mostrou que ele está muito ruim. O time que ele tem, com o material humano que ele tinha lá, ele não conseguiu, né, em nenhum momento agradar a torcida e nem tampouco os jogadores. A gente vê que ele realmente foi tarde. E quem que o senhor quer de técnico pro Flamengo? Eu acho que o Jorge Jesus vai sofrer se ele voltar, porque vai ser difícil repetir o que ele fez em 2019. Mas o Flamengo, eu acho que tem bons nomes aí, né? Eles falam muito do Tite, do Jorge, do Cudê, do Sampaoli, né? Então, eu acho que ou a volta do próprio Dorival, porque eu acho que foi uma das maiores injustiças que o Flamengo cometeu. Dorival ganhou tudo, organizou o time, embora que a gente tinha a sensação que o time podia até apresentar um futebol melhor, né, pelo que ele tinha, mas ele conseguiu dar realmente um novo perfil ao Flamengo. Ele voltou ao Flamengo a ter poder de disputar e de ganhar títulos, né? E deveria ter tido a chance de ter continuado, né? Eu acho que foi a grande... Talvez seja o pecado que o Flamengo está pagando. A injustiça que ele cometeu com o Dorival, o Flamengo pagou caro com o Vitor Pereira. Eu sou mineiro, eu torço para o Atlético Mineiro, mas aqui em Goiás eu vejo que é muito comum as pessoas torcerem para mais de um time, né? Às vezes torce para um time do Rio, igual o senhor torce para o Flamengo. Aqui em Goiás o senhor também torce para algum Eu time? torço pelo Atlético, sou atleticano. Então Ganhamos. você comemorou, né? Então não foi todo perdido. Torcedor Ganhei modinha, domingo, modinha. Tá no momento do Atlético. Tô brincando, deputado. Não, Atlético, mas eu sempre fui Atlético, até porque é as cores do Flamengo, né? Então, assim, tem a ver. a gente tinha lá, até lá nós somos 7 filhos. E 7 filhos que... Aí meu pai, mas como é que o senhor conseguiu fazer todo mundo ser flamenguista, né? Né? 7 filhos. Mas naquela época a gente só ouvia a Rádio Globo, né? Na roça. Claro. A gente morava na roça. Mas assim, eu vou contar uma história rapidinha. Sim. A gente estava assistindo um jogo lá, eu era molequinho, devia ter 5, 6 anos, bem novo. E o Flamengo tomou de 6-0 do Botafogo. Que situação, hein? 6-0. E a gente estava jantando. Não acontece o mais futebol isso. era 5 horas, a gente estava jantando lá e fez o 6º gol, rapaz. O cara. E meu pai, naquela época, andava com um revólver, né, pegou o 38 e deu 6 tiros no rádio. Assassinou pegou o rádio. Jogou o rádio para fora. Eu falei, como é que não é flamenguista, né? Depois na história dessa. Depois São 7 filhos É muita flamenguistas. emoção também, né? Mas tem esse vírus do Flamengo, né? Que vai pegando de família, então é muito difícil não ser Mas flamenguista. assim, havia a Rádio Globo, né? E também, os times do Rio, só eles dominavam essa região aqui. Só um parênteses, depois de E Minas também, né? Depois de dar 6 tiros na rádio, acho que ninguém quis torcer pro Botafogo. Não, né? ninguém não. Todo mundo Botafogo flamenguista. é Né? assunto proibido, imagina. Deputado, só para encerrar, 2026, falamos de 24. 26 o senhor vai para Federal. Tem já algum plano? Eu sei que está longe, né? Está muito longe. Eu quero aproveitar esse momento, né? Como eu digo nas minhas falas, que eu não sou um deputado de uma cidade, eu quero ajudar a região a crescer. Então, eu quero ver se a gente consegue, com esse papel agora de liderança, tentar, e com a chance que o governador está nos dando, de ter Secretaria do Entorno, a criação da região metropolitana, é tentar colocar na cabeça de nós, políticos do entorno, que nós precisamos de unir. Nós temos uma região muito importante, uma região que tem a tendência de maior crescimento da América Latina. Nós temos todas as condições de produção do agro. Se você juntar Lusiânia e Cristalina, nós somos quase que o primeiro do país em produção de grão. Porque a Cristalina sozinha já é a 6ª e a primeira do estado. Mas se você unir Lusiânia e Cristalina, não estou nem colocando Vianópolis ali, que está pertinho, outras cidades, a gente talvez seja, em termos, as 2 cidades, talvez sejam as 2 maiores produtoras de grão do país. Então, nós temos condições de clima, nós temos água, nós temos a rodovia, nós temos ferrovia, nós temos Brasília ali perto. Então, nós temos as condições dessa região crescer. E decidimos sempre a eleição aqui. É preciso que na próxima, 2026, nós possamos ter pessoas que possam estar disputando a eleição majoritária, como vice, como senador, umas situações, porque o entorno tem força para isso. Só para citar que o último líder do governo virou presidente da casa, né? Tem essa opção também, né? A liderança também tem isso. Bom, e só para finalizar, falando de 26, a base do governador está maior, dentro e fora da Assembleia. Essa base maior vai estar juntinha, assim, sólida em torno de Daniel Vilela para 26? Eu acho que o grande desafio do governador, e que ele quer fazer isso, como ele disse, né, cada vez mais consolidar o seu governo, ter os avanços que ele precisa ter na área social, né, continuar os investimentos da educação, que a ideia dele, né, lógico, os programas estão aí, mas precisam ser só nesse momento de enfrentamento, mas é preciso que haja a médio e longo prazo
Esse investimento na educação vai resolver a questão, né, para poder acabar com a pobreza no Estado. Só vai resolver isso através da educação, investimento maciço que ele está fazendo, e fazer com que essas regiões possam crescer, né? Descentralizar, como ele fez com a saúde, e olhar essas regiões, cada um com o olhar que ele está olhando, cada um com as suas características. Na região do entorno, de uma forma, o norte, o nordeste, a região sudeste, que é uma região que já está desenvolvida, né? É lógico que precisa mais, e ele tem feito projetos importantes. A questão da taxa do água, que muita gente criticou, mas ela é importante para os momentos do Estado. Tomara que ele consiga reverter logo isso lá no STF, para que possa ter investimento em rodovias, para que se possa baixar o custo da produção e colocar o Estado, né, que já é um grande produtor, mas cada vez mais, e para que a gente possa ter maior rentabilidade. E fazer com que isso possa fazer com que a indústria possa desenvolver. Né? Porque o setor primário, ele arrecada muito, mas ele emprega pouco e paga pouco imposto. E a indústria, você emprega mais e você tem mais impostos que vai poder ajudar melhor na política depende da gestão. Da gestão. Eu acredito que ele vai estar muito forte em função que ele vai fazer uma gestão muito forte. Não tenho dúvida que esse segundo mandato será um mandato de muitos avanços e ele vai chegar lá muito forte, porque ele vai entregar muito ao Estado. Essa é só de sim ou não, para ser bem rápido. Governador Ronaldo Caiado, disputa a presidência? É o que digo, ele está preparando um cenário para isso, né? É lógico que ele tem que unir o Estado, né? A partir que ele conseguir unir o Estado em seu nome, ele já sai fortalecido. E como é que ele faz essa união? É o que eu disse, é a gestão. O Chico, a estratégia, o senhor viu, né? A estratégia do Chico, maravilhosa. É de sim ou não. Até parece com uma pergunta dessa, é de sim ou não. Chico, obrigado, tá? Obrigado, Roberto. Um abraço. Hoje com o líder do governo, Wilde Cambão, deputado, muito obrigado pela disponibilidade aqui de nos atender e até uma próxima conversa. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, um bate-papo gostoso. Passou rápido o tempo, né? Mas eu quero aqui só deixar um abraço ao governador. A gente confia muito no governo dele, eu acredito muito. Não votei nele no primeiro mandato e passei a gritar por ser um político honesto. E o Brasil precisa de políticos honestos. E também parabenizar aqui o meu amigo, meu irmão, Bruno Peixoto, presidente da casa, que tem feito um trabalho excepcional, tem amadurecido muito na presidência da casa e é um grande líder político do Estado. Olha aí como será o Bruno depois da presidência da Assembleia. Tem muita gente falando do Bruno como líder político em Goiânia, né? Que a próxima eleição é municipal. Mas sem dúvida, liderança estadual. Deputado Wilde Cambão, do PSD, conosco aqui nesta edição do Pode Mais Alego. Siga aí a Assembleia Legislativa no YouTube, nas redes sociais, assim como também o Mais Goiás. Um grande abraço, obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Até mais.